Então, boa tarde, pessoal. Hoje, dia 4 de outubro, né? Vamos aí para nosso primeiro dia aí de apresentações de vocês. Então, temos aí 4 equipes e estamos aí com a Quest 2. Vigilância epidemiológica. Vocês podem repetir aí os grupos? Não estou achando aqui na... Ensino à distância. Ensino à distância. O grupo de comércio. Comércio e tinha mais um, né? Eu acho que era de transporte. Alguma coisa assim. Era trânsito no Recife, né? Alguma coisa ligada a isso aí, né? Muito bem. Então, como é que vocês querem começar aí? Por mim, começava pela ordem normal, professor. Primeiro até o outro. Qual ordem normal? Tem ordem normal. Era que estava no Excel, né? Na planilha. Professor, eu sugiro fazer a ordem alfabética. Vamos fazer o que tem mais gente. Vamos lá. Qual grupo que tem mais gente? Começa tá pronto, professor. Pronto, então começa aí. Vou apresentar aqui. Tá. Vai ser o seguinte, 8 minutos de apresentação. Depois a gente passa para uma arguição aí dos colegas. Então os alunos vão falando. E depois os professores. Tá bom? Certo. Matheus está por aí? Tô aqui. Certo, professor. Vou começar, certo? Perfeito. Manda abraço. Boa tarde, pessoal. Nosso grupo vai apresentar agora a Quest 2, que é sobre cenários e pessoas. Só recapitulando, nosso ambiente observado foi o comércio, e alguns pontos destacados desse ambiente foi grande número de pessoas compartilhando um pouco espaço, no caso no centro da cidade. Muitos novos empreendedores, que é uma onda que a gente observou desde uns anos para cá, mas foi mais impulsionada ainda com a chegada de pandemia. Consumidores em busca de novos produtos e serviços. E, voltando para os empreendedores, eles estão usando métodos de venda e divulgação um tanto quanto ultrapassados. Então, pontuamos 2 pessoas. A primeira é a Rafaela Santos, que é uma jovem de 23 anos, atualmente desempregada, que começou a vender seus produtos artesanais para conseguir sua renda. Além de vender seus produtos pelo centro da cidade, ela utiliza as redes sociais para divulgar seu trabalho. A segunda pessoa é a Priscila Sena, uma empresária de 37 anos, que é proprietária de uma loja de roupas na cidade de Caruaru. Ela tem mais de 10 anos de experiência, porém, ela quer encontrar novos meios de divulgar sua loja e, assim, captar mais clientes. Então, para confirmar nossos pontos, nós usamos 2 métodos de pesquisa. Formulário, que foi respondido por 19 pessoas, e fizemos algumas entrevistas por fora, que foram cerca de 5 pessoas. Vamos primeiro a algumas estatísticas, né, coletadas a partir do Form. O tipo de comércio que a pessoa desenvolve é 36,6%, 36,8% desenvolvem serviços, 42,1% vendem produtos e 21,1% se consideram que não são comerciantes. Mas a gente identificou, a partir das outras respostas, que esses que colocaram que não são comerciantes, na verdade, são prestadores de serviço que não se identificaram como vendedores de serviços, mas como prestadores. Aqui, o segundo achado foi da questão dos posts nas redes sociais. 31,6% não postam com frequência, não postam nas redes sociais, na verdade. 36,8% postam com frequência e 31,6% postam, mas com frequência diminuída. Com relação ao tempo gasto nas redes sociais, a gente percebeu meio que um equilíbrio, né? Tipo, uma parte, 31,6% demora mais de 2 horas para postar. Lembrando que esse tempo aqui ele compreende tanto a postagem quanto a produção do conteúdo para redes sociais. 26,3% menos de 1 hora e o restante de 1 a 2 horas. Já com relação ao tempo que você gasta, ao quanto tempo você tem de experiência em anúncios em redes sociais, a gente viu que a grande maioria tem menos de 1 ano e outra grande parcela tem de 1 a 2 anos. E que a minoria mesmo, tipo, de 15,8%, né,
anunciam há mais de 2 anos. Ou seja, a gente percebe aqui nesse gráfico que teve um impacto muito grande da pandemia, do ponto de vista de forçar os comerciantes a se incluir no mercado digital, né? Com relação aos mapas de empatia, os mapas de empatia nada mais são do que ferramentas para você mapear o comportamento dos seus clientes, né, o comportamento das pessoas, vendo basicamente qual o comportamento deles em relação ao assunto e quais são as dores e os desejos. Certo? A primeira persona que a gente tem é a persona de Rafaela Santos. A gente vê que ela pensa e sente que precisa aumentar a renda dela e que o que ela vê que são pessoas utilizando as redes sociais para ganhar dinheiro. E ela acaba ouvindo que é o ideal para você ganhar espaço nesse comércio virtual seria utilizar várias plataformas para você maximizar suas vendas. E que ela fala e faz. Ela é caseira e focada em vencer na carreira. Do ponto de vista de dores, a gente vê que Rafaela ela tem uma falta de reconhecimento do mercado, pelo fato de ela ter entrado recentemente, né? E ela tem pouco conhecimento na área de negócios. Ou seja, ela tem um baixo know-how e um baixo. E não tem reconhecimento, né? Não é versada. Com relação aos desejos, ela tem desejo de fazer seu negócio prosperar no ambiente econômico de crise e melhorar a condição financeira. Já com relação a outra persona, que já é uma pessoa mais experiente no comércio, a gente tem outras dores e outros anseios e outros comportamentos. A gente vê que ela pensa e sente que precisa se manter atualizada nas tendências da moda, porque ela já tem uma noção de que do fluxo, né, dos estoques da loja dela. Ela ouve que o modelo de negócio de mercado digital é diferente do modelo de comércio presencial, como a gente viu lá anteriormente, na descrição da persona. A gente viu que ela já tem muita experiência com comércio presencial, mas nenhuma com mercado digital. E o que ela fala e faz é que ela mistura um pouco a vida financeira da empresa com a pessoal. O que ela vê é que os comércios que não conseguem se adaptar ao cenário de crise e as mudanças vão à falência, e que vários negócios já estão migrando para a internet não bem. Entre as dores e os desejos dela, a gente vê que ela sente a perda de espaço para negócios mais informatizados e que ela tem uma certa incapacidade de se adequar aos novos meios de divulgação por falta de instrução. Instrução aqui do ponto de vista de instrução tecnológica, tá? E como desejos, a gente vê que ela tem desejo de penetrar mais a divulgação no seu negócio para atingir um público maior e estar sempre à frente dos concorrentes que se apresentam. Lembrando que todos esses mapas de empatia foram meio que baseados nas entrevistas da gente. Então, falando um pouco dos artefatos, que seria o que as pessoas estão usando para resolver esses problemas, né? As famosas gambiarras. A gente vê que muitas pessoas já usam as redes sociais e plataformas de anúncio já bem conhecidas no mercado como OLX e Mercado Livre. Tem gente que usa ainda panfletos e cartões de contato, que a gente acha uma forma um tanto quanto ultrapassada. Porém, já tem empreendedores usando programas e bots para divulgações automáticas. Alguns discursos que a gente coletou na nossa entrevista o aumento da inflação está dificultando o meu negócio. Outra falou que está tendo uma certa dificuldade em alcançar clientes de maneira efetiva. Outro falou que falta recursos para investir no negócio. E outro reclamou sobre a falta de networking mais amplo e a dificuldade na captação de clientes. E para concluir o trabalho, falando um pouco de oportunidades que a gente pôde observar, no geral, a gente viu que as empresas mais novas anunciam pouco, que há uma necessidade de se anunciar mais, tanto de novos tanto quanto empreendedores novos, como os já experientes. Eles precisam de métodos simples para seus anúncios, para gastar menos tempo nessa parte e focar em seu produto e serviço. E eles precisam de uma forma de anunciar constantemente e que seja de baixo custo. É isso, pessoal. Obrigado. Muito bom, Guilherme. Muito bom, pessoal. Vamos lá, tá com vocês aí.
Perguntas, dúvidas, sugestões? Vamos lá, perguntem aí para. Aproveitem para tirar as dúvidas. Se estiverem pensando, estou com alguma dúvida, não sei o quê, tira agora. Estou com medo de ser simples demais. Eu acho que a simplicidade, ela, de certa forma, é uma virtude nesse caso, né? Porque também. Não, a dúvida, tô falando da dúvida. Sim. Não vou fazer uma dúvida porque acho que é muito simples, é muito básico. Essa é justamente a que precisa. Cri, 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 cri. Já que não tem a simples, tem a elaborada. Eu vou ficar. Quando eu falar pro vazio que demorar, eu falo, Alexa. Vamos lá. E aí, professores, professoras? Eu fiquei com uma curiosidade. Vocês focaram o formulário, tanto na parte de redes sociais, se já tinham um direcionamento indicado pelos usuários como um problema. Ficou parecendo que o tema era redes sociais, eu fiquei com essa dúvida. Então, na realidade, não foi focado assim, né? Porque no formulário e nas entrevistas, a gente perguntou quais eram os meios de anúncio que esses pequenos empresários eles tinham. E devido ao fato de que boa parte deles tem menos recursos assim disponíveis para fazer anúncios, ou seja, eles não podem pagar meios tradicionais de fazer anúncio, muitos deles utilizam as redes sociais, sobretudo quem já tem um pouco mais de experiência nessa área e o público mais jovem. Por isso que a gente citou muito redes sociais. Mas não necessariamente está limitado às redes sociais, tá? A gente, no Form, a gente também pergunta, tem uma pergunta que fala dos outros marketplaces. Por exemplo, o Facebook Market, a gente fala do LX, etc. Sendo que como esse achado de redes sociais ficou muito mais... saltou muito mais aos nossos olhos, a gente basicamente focou muito nele. E também é uma coisa que a gente já está pretendendo direcionar para lá, essa parte de e-commerce, vamos dizer assim. Juntou o útil ao Mas agradável. esse não é o momento de vocês focarem. Assim, o ideal é vocês agora irem observando o que vai aparecendo, entendeu? Para não focar. Também tive essa impressão aí de vocês tentarem direcionar, talvez um pouco precoce. Mas vamos lá, Lana, você tem mais coisa? Focar baseado na dor dos usuários, né? E não exatamente. Tipo, se o usuário tiver várias dores, aí a gente pode escolher por afinidade. Mas não algo que a gente queira trabalhar e meio que procurar uma dor ali. Tentar deixar mais livre para o usuário dizer sua dor. Só nesse sentido, mas. Pode ir, Fernando. Não, Matheus, pode falar, Matheus. Pode falar. Não, como eu falei, tipo, teve realmente isso, né, de que o que mais saltou aos olhos, tipo, nos resultados foi o fato de que, tipo, muito mais deles usam as redes sociais, mas realmente faltou a gente trazer que, tipo, também tem alguns que utilizam a LX, etc. Uma minoria, na verdade. Massa. Tem o João, né? O João levantou a mão. Manda ver, João. Alô, só uma dúvida, mas acho que entra como sugestão, é que eu acho que seria massa, tipo, já que vocês estão fazendo um projeto sobre comércio e a forma de pesquisa de vocês foi utilizando o Form, geralmente as pessoas que têm acesso a esse tipo de resposta são pessoas que já têm algum tipo de familiaridade com rede social, com internet, coisas do tipo. Então, se vocês conseguissem pegar um case de uma pessoa que está completamente ilhada ainda no modelo de negócio físico, bem boca a boca e tal, e conseguisse mudar, né, a vida delas fazendo essa visão mais digitalizada, seria massa e seria um case muito interessante. Daria para pegar muita falha aí e ajudar vocês a pegar um monte de ponto a melhorar. É uma Muito boa bom. sugestão, João. Como a gente falou, a gente utilizou o Form e a gente também realizou entrevistas. Inclusive, a persona que a gente falou que era uma empresária de 37 anos, já com experiência e pouco versionamento assim, digital, ela é baseada numa pessoa real.
entendeu? Mas é obviamente que, tipo, pelo fato da gente ter feito só 5 entrevistas, limitou muito o escopo de pessoas que estão totalmente fora desse ambiente, certo? Mas eu vou anotar isso, vou realmente botar. A gente vai tentar realmente fazer uma coisa mais pá a pá, sabe? Que, tipo, pegue tantas pessoas que estão fora quanto as pessoas que já estão dentro dessa bolha. É importante vocês tomarem esse cuidado, não só vocês, todos os grupos, né? Porque a escolha do método que vocês vão usar para chegar nos possíveis usuários ou clientes pode acabar filtrando ou selecionando um viés. Se a narrativa de vocês é tentar aumentar essa inclusão desses comerciantes que estão fora, vamos dizer, do comércio digital e trazer eles para dentro, talvez você já possa estar de saída perdendo uma parte deles por estar usando esse canal. Claro que cada canal tem sua potencialidade e sua fraqueza, né? Então, com o Google Forms você alcança muita gente, né? Entrevista já é um pouco diferente, né? Bom, uma sugestão também que fica aí um comentário para você e para os outros, toda vez que vocês listarem um problema como sendo falta de alguma coisa, essa é uma visão superficial, correto? Você diz assim, falta recursos para investir no meu negócio. Como assim falta recurso? Eu preciso de investimento, eu não tenho capital de giro. Procurem, principalmente nas entrevistas. Mas isso foi Calma, uma deixa eu só resposta. terminar rapidinho, aí você já Tá coloca. bom. Cuidado só, assim, e até é uma dica para vocês. Toda vez que aparecer um problema como sendo falta de reconhecimento, falta de instrução, falta de recurso, foram o termo que vocês usaram. Tenta identificar, se você estiver fazendo entrevista, por que falta? Por que você acha que isso que você disse que não tem é o que vai resolver o problema? Toda vez assim, eu falo, falta de reconhecimento, então, se tiver reconhecimento, eu resolvi o problema. Então, essa descrição, ela às vezes está trazendo uma possível indicação de uma solução, de uma forma, às vezes, até, vamos dizer assim, que não é uma certeza, é mais uma suposição ou uma hipótese. Então, às vezes, cuidado quando o pessoal fala isso, mas me explica aí, como é que foi que apareceu isso, Matheus? Então, apareceu o da falta da entrevista, né, que foi que a persona foi baseada. A gente fez através da observação do que ela estava demonstrando pra gente, que ela não tinha realmente versionamento. Mas faltou, no caso, na entrevista, a gente ir mais a fundo, isso eu concordo. A gente poderia, tipo, identificar como essa falta, ela estava qual era a plataforma que ela tinha mais dificuldade, se ela tinha dificuldade com marketplace, etc. Faltou isso. Agora, o outro lado da falta do investimento foi realmente a resposta da pessoa mesmo. Foi essa. Que ela tinha, Não, tudo bem, mas falta investimento de que tipo? Você não capital. investe, você não tem dinheiro para investir, ou falta, Sim. sabe administrar o dinheiro, Falta capital. ou falta capital porque não entra capital, ou porque ele está com os gastos mais, entendeu? Você pode perguntar, falta por quê? Falta porque você não está conseguindo administrar, você não está sabendo. Pode ser uma oportunidade para perguntar as coisas. Tipo. É porque nesse caso foi o form, né? Essa parte do investimento. Então, tipo, só se eu fosse atrás de uma pessoa que respondeu isso para a gente pegar a resposta. Não, entenda, não estou dizendo para trás, estou dizendo daqui para frente. Quando aparecer de novo alguém falando isso, peça para as pessoas escreverem as dores sem ser como falta, ou se fizer, se você tiver como entrar em contato, entre em contato, tenta captar, porque fica numa percepção superficial. Uma coisa importante para vocês é tentar se aproximar da causa raiz. Muitas vezes as pessoas falam do sintoma, mas cabe a vocês identificar o que está gerando aquele sintoma, né? Aquele desconforto. Às vezes o cara fala assim, olha, eu não tenho recurso, eu preciso de mais dinheiro, né? Então, mas assim, por que você não tem dinheiro? Porque você não está captando, ou o que você está captando, você não está conseguindo gerar, você não tem capital de giro. Entendeu? Então, isso aí depois vocês podem ir, vocês vão percebendo que dá para vocês irem conversando e talvez extraindo mais do usuário, né? Agora, eu achei que na parte das oportunidades vocês deram uma forçada de barra, né? Ainda não, peraí. A gente ainda está nos feedbacks. Forçada? Não entendi. Mostra lá as oportunidades. Então, qual foi a evidência que você achou que empresas novas anunciam pouco? De onde é que você achou qual foi a evidência que vocês acharam que há necessidade de anunciar mais?
Foi, a gente, os dados, ele, tipo, a pesquisa, né, do formulário, ela perguntava há quanto tempo você está no mercado, você está trabalhando com o comércio, e a gente cruzou o dado com o tempo anunciado. É que a gente não trouxe esse gráfico. Mas, tipo, se a gente pegar. É porque, tipo, a amostra também era pequena, né? Então, talvez tenha forçado nesse sentido, que a amostra pequena a gente inferia uma coisa baseada numa amostra pequena. E assim, anuncia pouco. É pouco em relação ao quê? Qual que era o esperado? Era em relação a questão de horas para postagem. Não sei se você se lembra daquele slide que falava de é, menos de uma hora, de 1 a 2 horas, 2 horas ou mais. Não, Aí a é o gente tempo que ele percebeu que gastava, mas desde quando você tem a referência do que é pouco ou muito bom, entendeu? Faltou escrever isso. Olha, é esperado que. Qual que é o padrão de referência, entendeu? Massa, tem. massa, certo. É interessante vocês fazerem evidências para isso, tá? Mas e aí, Raquel, Jordana, alguma coisa? E nesse slide continua aquela minha sensação de já estar muito direcionado para anúncio, tipo comércio. Anúncio simples, baixo custo. Isso, já está parecendo muito direcionado para uma solução e não para os problemas que as pessoas enfrentam para isso. Quais são as dificuldades que ela tem, porque elas acham difíceis as coisas? Eu não tenho nada para complementar, não, que eu acho que vocês já falaram tudo, mas eu acho que só para dar uma visão geral que serve para todos os grupos, em primeiro lugar, é assim mesmo, certo, gente? O papel da gente aqui é basicamente levantar tudo que pode ser melhorado. Então, é uma constante banca o processo de projetão. Então, só para ninguém se assustar. Porque, assim, ninguém está reclamando, ninguém está achando ruim, não, certo, gente? Isso, exatamente. A gente acha que vocês cumpriram bem, certo? Vocês fizeram uma boa pesquisa, um bom levantamento. Mas o nosso papel aqui é criticar tudo que pode ser criticado, porque depois de vocês passarem 20 semanas, 15 semanas, 10, 12 semanas, ouvindo e ajustando cada mínima coisa, vocês têm uma coisa muito sólida. Então, só para não desmotivar, que parece que a gente está reclamando, não tem uma reclamação. Pelo contrário, vocês estão bem, certo? Fizeram bem a sua tarefa. Agora, realmente, tem melhorias a serem feitas e, nesse momento, é um momento que a gente não tem muita clareza, certo? Então, também fiquem preparados que essa etapa, embora vocês já tenham feito de identificar, né, o problema e tal, ela vai ser refinada depois. Por quê? Porque ainda não está claro. E aí, a mensagem geral para todo mundo não está claro ainda, porque vocês ainda vão precisar investigar mais e explorar e, às vezes, fazer algumas coisas para finalmente descobrir que, na verdade, o seu problema é um subproblema que tem aí dentro e assim por diante. Então, não se deem por satisfeito, a gente não vai se dar por satisfeito do lado de cá. Então, vocês também fiquem sempre repensando. O tempo todo vocês podem pivotar, certo? Então, tenham sempre um olhar muito atento. E lembrem que encontrar um problema é metade do caminho de fazer sucesso em inovação. Encontrar um bom problema é a coisa mais essencial que a gente tem. Porque, senão, todo o trabalho é jogado fora, certo? A gente pode fazer coisa pra caramba e, no fim das contas, jogar fora. Então, isso aí é muito relevante. É normal que a gente fique olhando detalhe por detalhe de cada uma dessas equipes. E lembrem que é bom que o problema seja suficientemente grande para valer a pena e suficientemente pequeno para que vocês consigam ter uma contribuição real, consigam não necessariamente dar uma solução, mas que vocês tenham algo que realmente ajude a resolver esse problema para essa pessoa. E às vezes a gente faz isso restringindo coisas, dizendo que isso é para um nicho específico e assim por diante. Então nada impede vocês dizerem, vamos continuar nesse problema, mas vamos atacar num nicho específico, num subproblema nisso, ou num problema que vem anterior a isso, que você não está enxergando ainda, e assim por diante. Mas a ideia de pegar um problema atacável é um problema que a gente consegue, entre aspas, a gente acha que consegue dar conta, e ele é grande o suficiente para valer a pena o esforço que a gente vai empreender nisso, certo? Então, assim, a ideia geral é que eu concordo com a Alana e com o Fernando. O problema parece que ainda está geral, né? Eu acho que é uma boa pista, mas vocês vão, acho que ainda ralar um pouquinho para reformatar e encontrar um problema específico, um viés dentro desse problema. Mas, enfim,
Não complemente nada que vocês disseram, não, mas é uma mensagem mais geral para todos os grupos. Não, foi muito bom, foi muito bom. Foi de bola. Alguém mais? Então, parabéns, pessoal. É Obrigado, realmente... professores, pelo feedback. A Perdão ideia... se eu fui incisivo demais. Então. Não, relaxa. Assim, relaxa. Isso aí, estresse zero. Primeira vez, galera. Tá começando e leva um tempo para isso aí, tranquilo. Quem é o próximo? Alguém tinha perguntado se poderia apresentar Sou o eu, próximo. Esqueci de comentar de Priscila Senna, que eu, né, a musa aí, gostei. Rafael, Renato, é? Renato Gabriel Ferreira. Isso, professor. Manda brasa, Renato. Se você estiver falando, tá no mudo, tá? Renato, Oi, tô aqui. Rapidinho. compartilhar isso aí? Qual grupo agora? É o de ensino à distância, professor. Massa. Pronto, vamos lá. Boa noite, meu nome é João Marques e a gente vai falar um pouquinho sobre a Quest 2 referente ao grupo de ensino à distância. Nosso grupo ele formatou uma dinâmica um pouquinho diferente para as apresentações. Como o grupo ele tem um número elevado de participantes, a gente separou em duplas e de cada quest a gente vai fazer essa rotação das duplas para poder gerar uma questão dinâmica entre a gente, para todo mundo ficar inteirado sobre o projeto em si e também demonstrar um pouco para vocês. Nessa primeira quest, a gente vai falar um pouco sobre tema e oportunidade e como a gente construiu o nosso trabalho referente às 7 perguntas, que foram as diretrizes que a gente se baseou. Nosso trabalho está dividido entre 8 tópicos, que são esses primeiros 4. E passa, por favor, Renato. E esses 4 seguintes, eu vou falar a primeira metade e Renato segue a ponta falando sobre a segunda metade. Primeiramente, como eu tinha citado, a gente vai comentar um pouco sobre o ensino à distância e nosso trabalho ele foi baseado nas 7 perguntas que gerem essa temática de fatos, de dores, desejos, vantagens, oportunidades e afins. Passa, por favor, Renato. Que são só essas 7 perguntas que a gente já está ciente. E aqui, pode passar, por favor, Renato? A gente começa um pouco sobre como foi feita a nossa pesquisa. A gente iniciou um projeto, uma pesquisa no Google Forms para coletar um pouco de informações sobre a questão de ensino à distância, baseado nas 3 personas que a gente acredita que seja os mais ideais para a gente pesquisar por enquanto, que seria a parte de estudante, de professores e também de monitores, já que monitor é uma pessoa que tem uma experiência um pouquinho mais diferente do que um estudante regular, né? Já que ele está um pouco inserido na parte da academia, de passar conhecimento, mas ele não está 100% ainda como um docente, né? Ele não é um professor de fato. E a gente teve uma média de 53 respostas nesse Google Forms, e esses são os primeiros gráficos principais referentes ao público de quantas pessoas já participaram de um EAD, que responderam gráfico, então, grande maioria, em torno de 98%, está participando de EADs no momento, já que é o que a gente, é a regra, né, em 2021, devido à pandemia. Grande parte do público que respondeu o formulário é de estudante, e o segundo colocado está em monitor, então a gente tem uma pequena porcentagem ainda de professores, e isso é um ponto que a gente tem que melhorar, porque a gente tem que ver também a visão de quem está dando a aula, e a gente tem algumas estratégias internas para poder tentar melhorar isso. Tem algumas entrevistas planejadas, mas que infelizmente ainda a data não bateram para a gente poder fazer essa coleta de dados. A faixa etária dos participantes, que a média está a maioria entre os jovens, entre 18 e 24 anos, o que faz sentido, já que a grande maioria é estudante. E o nível de escolaridade é que a grande maioria é de superior incompleto, ou seja, estudantes de ensino de universidades. Vou passar, por favor, Renato. A gente também pegou uma média do público-alvo referente a transporte, já que EAD e transporte é um tópico muito relacionado em como esse ganho pode ter tido impacto aí na qualidade de vida das pessoas, né? Isso vai ser um tópico também que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E aí a gente percebe que quase 40% levava acima de 1 hora para poder chegar e se deslocar para a faculdade. Isso é um ponto bem crucial para a gente. Isso trouxe uma média para a gente legal para entender como é que isso impacta no dia a dia do pessoal. E quais as outras atividades que as pessoas que praticam, que estão no EAD, fazem além da universidade, porque a gente sabe que a gente não vive somente de salas de aula. Então, muitas delas praticam atividades físicas, uma grande outra parte também pratica, tem exercício remunerado como trabalho,
e coisas do tipo. Isso também gera um pouco de insight para a gente, para entender como que conciliar as duas frentes de EAD e outras atividades podem ser importantes para o usuário final. A gente também pegou um pouco aqui dos tópicos sobre a atualidade, do que está acontecendo nesse momento, referente ao ensino à distância. Então, a gente quis entender quais são as plataformas que as pessoas utilizam e ver como é que esse gráfico iria se destrinchar, para entender se ela está concentrada muito em uma plataforma ou não. E foi um pouco surpreendente, porque eu acreditava que ia ficar mais entre o Google Meet e o Google Classroom, e quando teve o resultado, muita gente utiliza Zoom, muita gente utiliza Teams. Isso mostra que existe uma descentralização entre as plataformas, e isso era uma das abordagens que a gente estava também cotando a pensar em resolver, porque essa descentralização gera um pouco de confusão, né, na mente de pessoas que têm problemas de organização. E esse gráfico ajuda a gente a entender e compreender um pouquinho sobre quais são as plataformas mais utilizadas no dia a dia do pessoal que está em ensino à distância. E aqui tem um gráfico referente às porcentagens, grande, quase 100% do teste já utilizou o Meet, e aí entre 80% já utilizou o Classroom e quase 50% está utilizando aí o Zoom Meeting em algum momento durante a graduação deles. A gente também separou um pouco para ver a parte de desejos e vantagens do ensino à distância e como essa frente aí pode ajudar as pessoas, mesmo com todos os problemas que a gente também vai dar uma olhadinha de como é que eles retornaram. Essa modalidade também trouxe algum tipo de melhoria na qualidade de vida das pessoas, mesmo que seja numa época um pouco tanto quanto delicada devido à pandemia. E aí a maioria é referente à flexibilidade de localidade e flexibilidade de horário, né? Então, isso é um ponto muito, muito importante, e eu falo isso também até como o próprio usuário de ensino à distância, pessoas que moram longe, que é por exemplo, o meu caso, e você ter a possibilidade de você poder consumir conteúdo a um local que não seja presencial, e coisas do tipo, pode também trazer um grande impacto na vida das pessoas, no dia a dia. E aqui foram alguns depoimentos que a gente também coletou via Forms. A gente tentou evitar um pouco de deixar o formulário somente em perguntas fechadas, e a gente deixou um espaço para ter um feedback direto do usuário que estava tendo essa resposta dentro do nosso form. E aí, um dos grandes depoimentos que eu vi foi a pessoa que informa que tem TDAH, então ela poder rever as gravações e poder consumir as aulas no tempo dela, ajudaram ela a poder entender e consumir melhor as aulas em si, né? Então, foi um choque para uma pessoa que sempre estudou em modelo presencial e nunca teve a oportunidade de ter esse tipo de abordagem acadêmica. Então, é interessante porque isso também demonstra que o tópico em si, ele também pode ser levado para uma abordagem para resolver problemas de acessibilidade. Isso é bem legal. E aqui a gente também abordou um pouquinho sobre a questão das dores e as oportunidades que a gente tem para resolver essas dores referentes ao EAD. O primeiro seria o que mais incomoda os alunos, e o que mais rege aí esse pessoal é a perda de foco, o que faz total sentido. Você está dentro de casa, você tem várias abas no seu navegador, você pode simplesmente dar um alt tab ali e perder totalmente o fluxo da aula, e pessoas que têm problemas de concentração também vão sofrer bastante com isso. Logo em seguida, vem com a falta de contato presencial, que prejudica pessoas que têm mais facilidade de ser sociáveis e coisas do tipo, e até mesmo as insociáveis que perdem a oportunidade de quebrar essa barreira. E aqui a gente separou um pouco os tópicos das porcentagens, né, de como evitar distrações na aula, que seria um dos maiores dores que o pessoal sentiu, como ajustar o contato presencial entre os alunos e professores, como construir essa motivação que vai ter entre as aulas que estão sendo ao vivo, mas que vão ser gravadas. Então, como é que você cria a atenção do aluno para ele participar da aula ao vivo, mesmo que ela vá ser disponibilizada depois, e também como estruturar tempo para as atividades entre os canais de comunicação, porque como a gente está no EAD, às vezes tem uma falta de tato entre as instituições, de acreditar que como você está dentro de casa, você tem para fazer tudo, mas aí foge um pouco da realidade, né, já que a vida não para, e a gente tem várias atividades para correlacionar juntamente com a graduação ainda em si.
E aqui seria uma visão mais para os professores, que como a gente não teve ainda muito acesso a uns dados de respostas diretamente da frente acadêmica, a gente somente criou as perguntas e a gente vai tentar responder elas para poder fundamentar o nosso trabalho melhor, né? Que seria como motivar os alunos, como atestar que os alunos estão assimilando o conteúdo ministrado, equilibrar as diferenças e como é que os educadores podem se aproximar dos alunos mesmo à distância. E também a gente pegou a parte de depoimentos referente às dores dos alunos do meio desse EAD. E aí o que assim, uma parte fala é que a sobrecarga de atividades é um ponto muito importante, que eles sentem muito devido ao EAD, por estar em casa e acreditar, alguns professores acreditarem que podem simplesmente tacar a atividade e é isso, e outra parte também fala sobre a questão de organização. Falta de centralização das plataformas e coisas do tipo influencia muito isso aí no dia a dia do pessoal. Bem, pessoal, com relação agora à parte de oportunidades de... Renato, só peço para vocês irem um pouquinho mais rápido, porque o tempo já tá bom. estourando. Vou cortar isso daqui. A gente identificou 5 aspectos de pontos a enfrentar, que são confundidos com aspectos de inovação, porque ao atacar esses problemas, a gente consegue criar uma solução boa que possa atacar as dores dos alunos. Então, como motivar os alunos é uma grande questão. Como centralizar os conteúdos, as agendas, anotações, todas as atividades em uma plataforma só, de maneira que não exista uma confusão entre domínio FPE e domínio do SIM, por exemplo. Alta carga cognitiva para a implementação de técnicas de aprendizagem, que isso é um tópico que a gente pode abordar no futuro, que seria a adoção de novas maneiras de transmitir o conteúdo dos professores para os alunos, ao invés de uma aula expositiva ou uma sala de aula invertida, ou usar, sei lá, técnicas de storytelling para transmitir os assuntos, etc. Como replicar a sociabilidade na modalidade presencial, porque, sobretudo, com o contexto de pandemia, eu acredito que todo mundo está sentindo aí, ou está passando por momentos aí de, talvez até de tristeza emocional e tal. Então, quando a gente está no presencial, a gente consegue conversar, a gente consegue tirar uma dúvida com o professor e tal, e até se abrir um pouco mais. Então, a tecnologia ainda não consegue replicar esse aspecto mais humano. E as limitações na infraestrutura de rede residencial. Como a gente viu no formulário passado, muita gente reclamou da conexão com a internet. Então, uma solução que aborda esse problema de educação à distância, ela tem que levar em consideração a discrepância entre a qualidade e a velocidade de internet das pessoas, sobretudo se a gente for tentar escalar esse modelo para locais mais no interior, mais afastados dos grandes centros urbanos. As ferramentas não adotadas que a gente identificou, isso aqui é uma parte mais teórica mesmo, a gente ainda não conseguiu testar isso na prática, é a gamificação. Muitos alunos hoje em dia estão acostumados a jogar videogame e tal, e ter essa experiência, então a gente acredita que é uma técnica que pode ser utilizada para transmitir conhecimento para os alunos e para os professores também, ter essa troca. A utilização de ferramentas gráficas como a Creative Cloud da Adobe, né, usar o Illustrator e outros programas, ferramentas colaborativas como quadros interativos, porque boa parte do aprendizado, do processo de aprendizagem, a gente utiliza nossas mãos, a gente interage com o ambiente. Então, desde criança ali, a gente está encaixando Lego, encaixando peças, sabe, manipulando, cortando papéis, fazendo colagens. Então, a aprendizagem seria muito legal se ela pudesse levar em consideração essa dinâmica. Novas ferramentas narrativas, como eu já falei, como quadrinhos, mangás, animações. A centralização do calendário, toda a programação em um único local. E, por que não, a utilização de inteligência artificial, tanto para identificar se o aluno está evoluindo ou não no domínio do conhecimento, como para a organização e sugestão de possíveis conteúdos adicionais para a assimilação da disciplina. Por fim, um aspecto que a gente procurou abordar também é a de escalabilidade. Então, uma solução que pudesse atacar esse problema, ela, em tese, seria tanto global como regional e local, porque existem alunos no mundo inteiro. Então, assim, você poderia fazer tradução para diversas línguas e seria uma plataforma via internet que poderia ser colocada em produção para qualquer lugar do mundo e atender a população de qualquer lugar do planeta. E, por fim, a gente trazendo mais diversidade que já foi trazido, mas só para ver como é uma solução que ela é escalável, ela pode tornar-se global, é ver a quantidade de usuários globais das 3 principais plataformas de transmissão online de conteúdo, que é o Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams, todas com mais de 100 milhões de usuários no mundo e crescendo, com tendência de crescimento. E nosso trabalho foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Valeu, Renato. Valeu, João. E aí, vamos lá, galera?
Olha lá, como tornar a turma mais engajada, né? Como fazer o pessoal interagir mais, abrir a câmera. Como é que a gente faz aí? Pra gente aqui é... Tá vendo, Alex? Então, pra gente aqui é... A gente Já fala temos assim, tudo de eu casa. tô... É. Então, vamos lá, professores, vamos lá. Quem começa? Então, o senhor Hanoi aqui. Eu começo. Manda ver, Jordano. Em primeiro lugar, bem-vindo, Hanoi. Eu te mandei um negócio pelo WhatsApp, mas o WhatsApp não chegou hoje, né? Então, paciência, mas é bem legal que você possa falar hoje um pouquinho do projeto de extensão, inclusive. Já estão perguntando aí se vigilância epidemiológica pode ser o próximo. Por mim, sem problema. Vê só, eu acho que a gente tem uma coisa semelhante ao que tinha no grupo anterior. Os problemas ainda são um pouco gerais, o que é normal, certo? A gente tem, na verdade, está atacando uma área, vocês especificaram um pouco melhor essa área. Mas uma forma interessante da gente chegar em problemas atacáveis é fazer coisas, por exemplo, os 5 porquês. 5 porquês é, por exemplo, um dos casos que vocês citaram aí, alunos estão desmotivados. Se a gente for fazer sistemas para motivar alunos, é um negócio muito abrangente, tem coisa pra caramba aí para a gente explorar, né? E a gente pode tentar dissecar esse problema. Como é que a gente faz isso? 5 porquês é um método possível, certo? Você diz por que os alunos estão desmotivados. Aí, depois, de repente, alguém diz, sei lá, estão desmotivados porque simplesmente o ensino migrou do ensino presencial para o digital. Aí você pode perguntar, e por que ele migrou do presencial para o digital? Ah, porque aconteceu isso e aquilo. E você sai perguntando para tentar entender melhor, certo? A gente não precisa ficar amarrado nessa fórmulazinha dos 5 porquês. Mas é importante a gente fazer muitas perguntas em cima desse problema. E a gente pode fazer algo do tipo, por que os alunos estão desmotivados? Aí você vai dizer, porque migrou para o presencial para o digital. Aí você pergunta, por que isso é ruim? Aí você vai dizer, porque os materiais são estáticos, porque as aulas são direcionais, é só o aluno passando, ou só o professor tentando explicar coisa para os alunos, né? Como se fosse uma transmissão de conhecimento, que é um conceito meio ultrapassado, que tem pouca interação, etc. Aí você pega um caso desse e diz, pronto, materiais são estáticos. Por que os materiais são estáticos? Aí você vai dizer, porque é difícil de gerar esses materiais, porque produzir um negócio desse exige um monte de coisa. Aí talvez você diga, poxa, eu estou vendo que tem um problema aqui, que é criar materiais mais dinâmicos, mais lúdicos, é um negócio desafiador para o professor. Aí vejo que você chegou num problema muito mais específico. Não é assim a motivação dos alunos. Vocês estão tentando dissecar para encontrar uma coisa que vocês acham que tem muito potencial, muita oportunidade. Então, é uma dica também, em geral, para todos, certo? Pega esses grandes temas que eu acho que vocês estão levantando coisas interessantes, áreas interessantes, e dissequem isso com muitas perguntas analíticas para vocês separarem qual é o miolo, qual é aquela coisa interessante que tem no meio do caminho. E cada caminho, cada pergunta que você for fazendo, cada caminho que você for escolhendo vai gerar um problema diferente. E aí, com isso, explorem muitos problemas e finalmente escolhem, poxa, isso aqui é um negócio massa. Porque, veja, só esse da motivação, você já tem milhões de coisas diferentes do lado do problema, certo? O problema é qual? O problema é realmente o formato da aula, o problema é o tipo de material que é usado, o problema é a ferramenta de videoconferência, o problema é esse, o problema é aquele. Então, assim, continuem nesse esforço, certo? Mais uma vez, eu acho que vocês estão de parabéns também. Como equipe, eu acho que vocês estão avançando. Dá para ver claramente, vocês avançaram, pegaram o problema e fizeram uma apresentação decente. Massa. Mas não se deem por satisfeitos, certo? Vamos encontrar um problema que vocês olhem para ele e dizem, eu consigo atacar esse problema. Porque motivação dos alunos em geral, a gente não vai conseguir atacar, certo? Mesmo que se junte todo mundo dessa aula aqui, todos os professores, todos os alunos juntos, a gente não vai resolver o problema de motivação das pessoas. Ele é muito grande ainda. Mas alguns subproblemas a gente vai conseguir. Isso, até porque o Giordano tocou num ponto, vocês vão ter que chegar no final da disciplina, vocês vão ter
pouco mais aí do que 12 semanas, alguma coisa por aí, para estar com uma solução implementada, rodando. Então, vocês têm que delimitar bem o problema. Também concordo com tudo que ele colocou, e acho que vocês estão ainda numa área ainda muito abstrata, muito ampla, uma visão muito ampla do problema geral como um todo. Só uma dúvida aqui, vocês estão se referindo a ensino EAD, e vocês falam do ensino que vocês estão vivenciando agora, mas vocês sabem que agora vocês não estão no EAD, né? Vocês estão no ensino híbrido, né? É o presencial, que foi uma modalidade híbrida, remota. Só se vocês forem continuar a fazer menção a esse tipo de questão, é só para vocês adequarem a terminologia, tá? E aí é interessante vocês verem como é que vocês veem o problema de vocês quando a tendência, pelo menos agora, é que as universidades vão retomando as atividades presenciais nos próximos meses, né? Então, hoje mesmo teve uma notícia que a USP ia voltar presencial, boa parte dela hoje, a UFPE já está tendo algumas atividades práticas. Então é interessante vocês pensarem um pouco em como é que vocês vão fazer isso daqui para frente, tudo bem? Fernando, tem duas coisinhas que eu esqueci de falar bem rapidinho. Claro. A primeira gente, sobre essa área em particular, tem muito relatório já, certo? Então aproveitem, tem muito material de pesquisa que as pessoas já fizeram. Tem um monte de dor já levantada, tem muita coisa já. Então é o que a gente chama de pesquisa secundária. Você vai ler as coisas que alguém já pesquisou. Então vale muito a pena nessa área. E um atalho para isso é vocês conversarem com especialistas. Tem alguns, aqui só no Centro de Informática mesmo, tem alguns deles, certo? E assim, eu me disponibilizo também a entrar em contato com vocês. Tem uma pessoa que eu acho que valeria muito a pena vocês conversarem, que é Carla Alexandre, que ela está fazendo doutorado em educação, ela está na parte de educação do César, conheço bastante bem, eu acho que ela poderia ajudar muito, ela está justamente fazendo um trabalho de cenarização de tecnologias de ensino remoto, englobando tudo isso, certo? EAD, blá, 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 todas essas tecnologias de ensino híbrido, digital, todas essas coisas. E aí alguém que está estudando justamente isso, pegando um monte de referência, acho que valeria muito a pena conversar com ela. Ô, professor, se você puder passar o contato dela depois, seria muito bom pra gente. A gente já está todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp ali, né? Pode me mandar mensagem. Lá tem meu contato. Quando o WhatsApp voltar. Quando voltar. Quer dizer, manda agora. Quando Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Oi, pessoal. Parabéns pela apresentação. Acho que esse assunto é um assunto super, assim, vamos dizer, quente da atualidade, né? Eu queria lembrar uma coisa, que eu acho que até Giordano começou a falar, mas assim, há uma confusão às vezes. O ensino, essa modalidade EAD, é uma estratégia de aprendizagem, mas ela não substitui um bom planejamento pedagógico. Às vezes as pessoas acham que você usando a ferramenta do EAD, ela vai, por exemplo, até a questão do engajamento, né? O engajamento é um problema não só do mundo digital, como do mundo físico, na sala de aula. Então, se o professor não utilizar e não souber planejar, do ponto de vista pedagógico, estratégias adequadas para o que ele quer atingir, principalmente utilizando o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, independente do tipo de modalidade que você utilizar, você vai ter problema. Então, é importante ter isso em mente, né? O EAD, ele não é a solução de todos os problemas. Assim, a gente, quando vê vocês colocando ali uma série de vantagens em relação ao EAD, né? A gente não pode esquecer que ele é apenas mais uma forma, uma estratégia de aprendizagem, mas ele não pode substituir o planejamento pedagógico do professor. E quando você tem um bom planejamento pedagógico, você utilizando uma ferramenta como o EAD, a possibilidade de sucesso é muito maior, inclusive de motivação. Ainda dentro do que Giordano falou em relação a especialistas, eu acho que Luciano Meira, né? Luciano tem eu acho que ele tem uma startup que trabalha com educação, com gamificação, então é uma pessoa que talvez possa dar muitas informações importantes para vocês. Raquel, boa noite. Considerando esse teu ponto de vista, essas informações que trouxesse, a gente acho que tem um paralelo muito grande com essa parte do slide que a gente trouxe aqui, que são as ferramentas que não são utilizadas atualmente. Então, levar em consideração o aluno como o centro da estratégia pedagógica seria entender
qual é o perfil do aluno ou da faixa etária do aluno hoje em dia, o que é que ele está acostumado a utilizar, como é que ele aprende, como é que ele interage com o mundo hoje em dia. Então, por isso que a gente trouxe essas 6 ferramentas, esses 6 campos de ferramentas que, assim, podem ser utilizados, lógico, né? Não tem uma receita para fazer um trabalho para todo mundo, mas, assim, fazer uma mesclagem de todas elas talvez pudesse ajudar a construir uma experiência muito melhor educacional para os alunos do EAD. Isso. Eu queria fazer só um comentário geral também, não é específico para o time. Que, inclusive, poder caberia no anterior, provavelmente caberia nos próximos também. Em relação ao uso do formulário, né, que eu comentei, vocês estão fazendo formulário antes de conversar com as pessoas. Eu não consigo nem imaginar como é que vocês fazem para pensar nas perguntas. Porque primeiro você conversa com as pessoas para entender gerar o problema, e aí você pode aplicar o questionário para saber para numerar esse problema, ver quantas pessoas acham relevante ou a escala do que eles acham isso relevante. Você mandar o formulário antes, você ainda não consegue. Como é que vocês especificam as perguntas sem ainda ter noção do contexto e dos problemas das pessoas? Ô, Alana, boa noite. Atacando esse teu ponto, nós somos alunos. Então, assim, a gente conversa entre si, estamos nessa experiência já, eu acho que há mais de um ano, alguns, né, de nós. Então, assim, nós conversamos com alunos, nós compartilhamos dores e alegrias com relação a... Lógico que a gente não está na modalidade, nunca esteve na modalidade de ensino à distância, mas todo mundo de TI está acostumado a estar consumindo conteúdo na Udemy, a estar no YouTube lá aprendendo, de forma autodidata. Então, assim, concordo contigo que talvez fosse melhor a gente conversar com outras pessoas, mas a gente já faz isso de maneira informal, sabe? A gente está há muito tempo já conversando, identificando pontos e aspectos do que a gente não gosta, do que a gente gosta. Então, isso acabou servindo como um norte, sim, para a gente poder elaborar um formulário. Talvez não perfeito, mas, assim, ele com certeza está atacando já algumas dores dos alunos. Talvez não dos professores, mas dos alunos eu posso dizer para ti que, com certeza, ele está atacando, sim. Só um pequeno parêntese. A gente está falando muito de professores e alunos. Só para lembrar que, quando a gente desenvolve tecnologia educacional, que tem muitos atores, certo? Você tem professores, você tem alunos, vocês mesmos já falaram de mentores, instrutores e tal, mas vocês têm a gestão. Isso, às vezes, inclui o dono da instituição, inclui diretor, inclui coordenação, que são atividades diferentes. Você inclui a família. Quando você pega, por exemplo, ensino, se for educação, que vocês estiverem pensando na educação até ensino fundamental, na prática é um modelo meio bizarro, certo? Você tiver, por exemplo, para vender uma tecnologia. Você vende uma tecnologia para uma escola, mas que, na verdade, não é ela que te paga. Ela, na verdade, coloca isso dentro de uma lista de materiais que vai ser, como usuário, os alunos, mas, na verdade, quem é o seu cliente pagante é o pai da família. E isso aí tudo é um mundo muito nebuloso e que, às vezes, você coloca, na verdade, de pagamento lá, mas a escola entra quase como um vendedor. Então, assim, tem um negócio... É um meio muito mais sofisticado, digamos assim, e ainda mais nesse mundo de ferramentas online, a própria ferramenta em si, ele vira meio que um stakeholder, e às vezes você tem algum modelo de inteligência nessas ferramentas que vira também um outro, quase como se fosse um outro ator. Então, assim, não pensem em coisas de educação só como professor e aluno, porque normalmente as coisas não se resolvem só no professor e aluno. Você tem, no mínimo, uma instituição junto. Se for um ensino superior, aí a pessoa já é independente, mas se não for inferior, isso aí está condicionado a uma família, isso interage com outras ferramentas, interage com um monte de sistema. Então, é sempre o cuidado para não ser só a visão, como se aluno e professor fosse tudo que existisse. Massa. Vamos lá? Vamos para a próxima. Parabéns aí, galera. Está com um tempinho um pouquinho apertado. Obrigado, professores, pelo feedback. Obrigado, pessoal, pelo feedback. E tem o projeto de extensão. Agora a vigilância epidemiológica, né? Isso. Tá contigo, Pedro. Beleza. Dá para ver a apresentação? Tá abrindo. Pronto, foi lá. Foi. Eu vou contar aqui 8 minutos, tá? Certo. Valeu.
Boa noite a todos. Meu nome é Pedro e eu vou apresentar a quest número 2 do grupo de vigilância epidemiológica, apresentando o tema e as oportunidades. Antes eu queria trazer o contexto do tema, né? O nosso ambiente observado foi a zona periférica da região metropolitana do Recife, onde a gente observou mais condições de esgotamento sanitário, carências de infraestrutura, alta mortalidade infantil e alta prevalência de arboviroses. Falando um pouco agora sobre as personas, temos a Luciana Souza, que ela é enfermeira de 28 anos, solteira. Ela atua como enfermeira desde os 24 anos, um ano após ter se graduado na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ela trabalha na USF, no bairro da Várzea, em São Lourenço da Mata. Luciana alega que faltam profissionais que atuam como agentes de combate a endemias e que essa carência é suprida com a realocação dos agentes comunitários de saúde para a função, o que acaba causando uma sobrecarga para esses profissionais. E temos também o José Moura, que é um gestor de saúde de 58 anos, casado. José é gestor de saúde no estado de Pernambuco e acompanha de perto as dificuldades para o controle de acompanhamento de endemias. A falta de políticas públicas ao combate dessas doenças de forma mais unificada e abrangente, além do pouco investimento financeiro em tecnologias e em pessoas. A nossa metodologia foi o formulário e nosso público-alvo foram diversos agentes de saúde, de gestores, tanto da rede privada ao SUS, como a comunidade em si. Respondendo a pergunta de como quem lida com algum aparato tecnológico, mais 60% respondeu que sim, que tem algum aparelho. E o que motiva esses agentes de saúde no trabalho, na maioria, respondeu que a promoção de saúde e prevenção de maneira adequada de doenças. Falando sobre agora as duas. Nós observamos que a falta de aproveitamento real dos dados captados é uma dessas, ou seja, não tem um business intelligence por trás. A falta de treinamento e capacitação em tecnologia dos trabalhadores de saúde. O mau uso de informações e dados imputados pelos profissionais de saúde e a desigualdade no acesso à saúde e na vigilância em saúde. E os desejos, segundo o formulário, são a promoção de saúde e a prevenção de doenças de maneira adequada, agilidade e coordenação nas respostas estatais às endemias, surtos e pandemia, melhora nos indicadores de educação em saúde da população. Aqui a gente traz alguns depoimentos que a minha interpretação deles é um problema mais de gestão, porque já existe o recurso, já está implementado, mas não é bem gerido. Sobre os artefatos, né, que os profissionais de saúde usam, muitos falaram que usam tablets para o preenchimento das informações coletadas e computadores para marcação de atendimentos e dados do usuário. E aqui algumas oportunidades que a gente observou. Como usar de forma efetiva as informações coletadas pelos profissionais de saúde. Como facilitar o acesso às informações de saúde e como unificar esses dados para diferentes agentes de saúde usarem. Esse primeiro ponto aqui é mais voltado para a população em geral, enquanto esse terceiro ponto é mais para uso interno de hospitais. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.
Olha, Pedro, vocês falaram um pouco aí, vocês ainda tinham 3 minutos, tá? 3 minutos e 20, mas tudo bem, hoje vai ser bom, vai sobrar esse tempinho, mas nas próximas tentem usar melhor o tempo, tá bom? Tá bom. Muito bom. E aí, comentários, galera? Nenhum aluno, né? Todo mundo... Vamos lá, então, professores. Eu posso começar, Fernando? Claro. Bem, minha gente, esse assunto, vocês começaram, como estamos nesse momento mesmo, é bem amplo, né? Vocês estão abrindo aí uma série de problemas e para tratar, a gente pensa assim, poxa, vamos resolver o mundo, né? Quando a gente vê isso aí, que a gente conseguir resolver, isso está resolvido o mundo. Mas, assim, eu senti falta de dados, porque essa área de saúde, a gente tem, sim, dados. O DataSUS, vocês falaram assim, uma alta mortalidade infantil, em vez de falar uma alta mortalidade infantil, isso é um dado nem tão alto assim, viu? A gente tem que ver exatamente essa região aí de São Lourenço da Mata. Vocês têm como pegar esse dado no DataSUS, vocês têm como minerar esses dados de mortalidade. Mortalidade infantil, especificamente, é um indicador muito utilizado na saúde pública e vocês têm como pegar isso melhor, tá? Eu senti falta dessa informação, assim como os dados relacionados às arboviroses e tanto a incidência, prevalência e internamento, enfim, o custo do tratamento com essas arboviroses. Então, isso tudo é importante para a gente fazer um mapeamento da situação atual, né? No formulário, eu vi que vocês falaram de 2 pessoas, uma enfermeira da USF e um gestor. E no formulário, eu não sei se eu entendi errado, vocês entrevistaram apenas agentes de saúde, é isso? O nosso formulário teve poucas respostas e teve uma resposta só que foi da comunidade. Posso até voltar. Comunidade, o que quer dizer? Das pessoas da comunidade? No caso, a gente teve respostas de agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde em geral, médicos, enfermeiros e acadêmicos de saúde, né? Pesquisadores, professores e alunos. Isso foi todo mundo que respondeu, mas essas pessoas que responderam são da região que vocês estão pesquisando? Primeira pergunta. Sim. São da região, todas lá de São Lourenço. Sim. E aí, novamente, eu entro naquela questão que a Alana já frisou, que é a questão das perguntas, né? Como é que vocês fizeram as perguntas? Então, acho que a gente precisa aprofundar essa pesquisa e essa forma de perguntar a esses atores que vocês fizeram o formulário, né? Eu achei que precisa aprofundar um pouquinho mais isso aí, tá? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Acho, sim, que é uma grande oportunidade, claro, ainda está muito cedo, essa coisa do tratamento de dados. A gente, às vezes, tem muito dado e não sabe minerar dentro da área de saúde, mas não é fácil, né, porque a gente sabe que tem uma série de falhas na coleta desses dados. E essa centralização dos dados, vocês estão falando em relação a quê? Em relação a esse gestor, ou você centralizar o dado num lugar só para o Estado? Como é isso? Não estou entendendo. Seria centralizar os dados para o Estado, para que possa ser usado em diferentes instituições. Em diferentes setores, né? Não ser um dado mais... Cada setor teria um dado, mas... E poder esse compartilhamento entre setores. Setores sem ser da saúde, você está falando? Não, setores da saúde, sim, mas não só, por exemplo, dados de São Lourenço, como dados de outros campos de saúde. Isso foi uma resposta, né, que foi dada como uma dor, que ele dizia que os dados estavam centralizados nos locais em que eles eram colhidos, dados mais específicos. A ideia era realmente descentralizar de alguma forma, que eles fossem mais amplos para que outros setores da saúde conseguissem ter acesso. Certo. Sugiro que vocês olhem o DataSUS, viu? Que eu não sei exatamente o que é que... Ainda não estou entendendo exatamente o que é que vocês estão chamando de descentralizar, mas qualquer pessoa tem acesso aos dados do DataSUS.
Entendeu? Às vezes as pessoas fazem essa queixa, mas na realidade elas não conhecem. Talvez a grande coisa é começar a preparar e capacitar esses profissionais, essa comunidade, para ter acesso a essa informação que é disponibilizada na rede, entendeu? Da área de saúde pública. Entendi, obrigado. Mas pessoal, assim, a Raquel está dando dicas aqui, mas sinta-se à vontade para buscar o caminho que vocês acharem adequado em relação... Esse é um problema muito amplo, e eu concordo com o que a Raquel colocou. Vocês têm feito em alguns momentos, é natural, mas sim, vocês vão ter que se apropriar do tema. Tem algumas frases que vocês colocaram aqui que mostram talvez uma visão superficial. Tudo bem que a gente sabe que tem questões para melhorar, mas, por exemplo, falar não, falta de políticas públicas para cuidar dessas doenças. Tem uma série de políticas públicas aí para as questões de arbovirose, outras coisas. Se elas são eficazes ou não, se o investimento está aquém do que deveria ser, do que precisa. Mas falar que falta como se não tivesse nada, tá? Então é interessante vocês... Essa questão dos dados também tem um grande esforço aí. Como a Raquel bem colocou, tem muita coisa já disponível no DataSUS, em alguns sistemas do DataSUS vocês conseguem acessar, tá? Então vocês dão uma olhada lá. Tem inclusive alguns pacotes aí, galera no GitHub disponibilizou bibliotecas que você consegue, seja tanto com Python ou com R, você ter acesso ao sistema de informação sobre mortalidade, sistema de informação sobre nascidos vivos, sistema de informação sobre o CIA, que é de informações ambulatoriais. Então, tem alguns sistemas aí que você tem. Não tem tudo, mas tem bastante coisa. E tem uma tendência, um esforço grande do Ministério da Saúde para implementar uma rede nacional de dados. Então, tem um barramento. Então, tem muita coisa acontecendo nessa área, tá? Então, é interessante vocês darem uma mergulhada mais aí para se apropriarem e escolherem um ramo aí, tá? Mas, de forma geral, tudo que eu já falei antes, acho que se aplica aqui também, tá? Aquela coisa da falta, tá? Então, veja aí direitinho e assim, lembra que dados de saúde tem uma série de questões aí também, né? Por um lado, ter transparência é muito bom, mas, por outro lado, você tem uma série de questões em relação a abrir os dados, né? Porque você pode estar expondo situações, tem o dado que é de vigilância, né, de saúde pública, mas sim, tem dados que são da condição do paciente, então existe aí, trabalhar com dados em saúde também exige alguns cuidados, tá? Mas, de forma geral, uma temática importante. Quem mais? Vamos lá, Jordano. A primeira coisa é dizer que eu vivi para ver vocês mencionando DataSUS. Né? Trabalhei no DataSUS em 2007, 2008. Então, assim, parte daqueles sistemas eu fiz. Olha aí. Olha aí. Ó o culpado. Tá vendo? Culpa de quem? Essa coisa. Mas, enfim, é só um comentário sobre o que vocês trouxeram, que às vezes a gente coloca uma solução travestida de problema, certo? Então, se a gente está dizendo que o problema é a falta de não sei o quê, a gente já está dizendo a solução, não está dizendo qual é o problema, por que isso é ruim, né? Então, na verdade, se vocês estão dizendo está faltando inteligência, está faltando isso é a sua solução para um problema existente. E talvez para vocês isso já seja meio óbvio, etc., mas é um esforço que vale a pena. Vocês realmente identificarem o que é o problema disso. E não... Toda vez que a gente puxar o problema é a falta de alguma coisa, a gente está, na verdade, trazendo a solução e dizendo que o problema é que não existe a solução. Mas era só isso, o resto... E muitas vezes de uma forma, vamos dizer assim, superficial, né? Não ter aquele entendimento pro... A gente tem essa falta, mas, por exemplo, o pessoal no estado aqui de Pernambuco fez um trabalho legal com a questão da Covid. Se vocês forem ver aqui, ó, vou compartilhar, tem uma porrada de dashboard aqui. Tudo bem que Covid está... Não, mas se você for ver, você está falando de Covid, mas se você for ver dengue e chikungunya, também tem dados muito bons sobre dengue e chikungunya. Não, Raquel, mas assim, a gente fala, do jeito que eles falaram, é como se não tivesse nada.
E se vocês olharem, por exemplo, o que tem aqui do ponto de vista de painéis, de indicadores, tá bem completo esse painel aí, entendeu? Tem muita coisa. Vocês têm que entrar no DataSUS, na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde. E outra coisa interessante, pessoal, que eu sugiro é vocês cruzarem os dados. Você tem dado de mapeamento de saneamento e algumas coisas importantes de infraestrutura, certo? Que você tem hoje já condições de fazer o cruzamento disso com a condição de saúde daquela comunidade. E isso aprofunda mais o problema para vocês. Vinícius? Olá, professores. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de fazer uma pergunta relativa à questão do tema, né? Vocês chegaram a comentar que, por exemplo, a nossa análise do problema talvez estivesse, assim, querendo cobrir uma questão muito ampla, né? Ou nós acabamos por fazer ter uma percepção equivocada sobre o problema devido talvez a uma falta de informação. Vocês achariam viável uma reavaliação da problemática, dado o tempo da cadeira? Ou... Não, assim, calma, não diria que está equivocado. Ninguém falou assim que está. A questão é que são temáticas amplas e talvez vocês tenham feito algumas afirmações ali, vamos dizer assim, baseados no que você já tem na impressão pessoal do grupo, e talvez não tenha tido condições de se aprofundar adequadamente sobre o estado atual da situação. E aí talvez tenham feito afirmações que assim, olha, o sentimento que a gente tem é que não tem dados em saúde, que a saúde pública não tem inteligência. Claro, a gente sabe que tem muito para melhorar, tem muitos desses pontos que precisam, mas é só para vocês entenderem aí, quando forem traçar esse panorama para as próximas vezes, se aprofundar um pouco mais. O que tem e funciona, o que tem e não funciona, o que não tem e não funciona, e o que não tem que funciona, por exemplo, em outros lugares, né? Então, vocês fazerem esse tipo de olhar, mas do jeito que está muito a falta do dashboard inteligente para tomar decisão. Então, você já está dando a entender que você quer pegar os dados e fazer dashboards para o cara tomar a decisão, entendeu? Então, professor, mas foi justamente relativo a isso a minha pergunta. O senhor acha que seria interessante, então, que a gente reavaliasse esse é o tipo de problema? pergunta que a opinião da gente não conta em relação... Você acha que você tem que fazer o caminho, você tem que seguir, entendeu? A gente não vai dizer qual caminho que vocês têm que seguir. A gente vai dizer, ó, vocês estão indo por um caminho em que vocês estão trazendo evidências, ou vocês estão generalizando, ou vocês estão fazendo. Mas vocês... A mensagem que fica é: se aprofundem mais, tentem buscar oportunidades. Tá bom? Então veja assim, o que precisa? As pessoas não fazem porque não têm conhecimento, as pessoas não fazem porque não têm acesso, as pessoas não fazem porque não têm tempo, ou não têm cultura. O que é? Por que as pessoas não integram as informações e não tomam decisões melhores? Entendeu? Então, assim, foco no problema, aquela fase que o Giordano falou, do porquê. O porquê é de criança. O cara te fala uma coisa, você responde. Por quê? Por quê? Perguntando. E vão montando tentando chegar em causas raízes. E aí vocês vão, talvez, delimitar depois de uns 5 porquês, ter um problema, uma hipótese, uma pergunta de pesquisa mais... Pesquisa que eu digo porque o que vocês vão fazer aqui é uma pesquisa. Uma pesquisa atrás, só que com pessoas. Não uma pesquisa acadêmica. Uma pesquisa que você vai fazer lá, indo atrás das pessoas. Tudo bem? Isso, tudo bem, só, obrigado. Só para dar um exemplo, assim, por que é importante a gente retomar, mesmo que seja claro a vantagem para a gente de, por exemplo, ter mais dados, certo? A questão é onde é que você vai encontrar sucesso na sua informação, na sua inovação. Então, imagina que você reformule isso como, em vez do problema ser a falta de dados, por exemplo, seja, as pessoas se sentem perdidas nas tomadas de decisão. Elas não conseguem tomar uma decisão bem informada. Isso é um problema, certo? Não é a falta de alguma coisa, porque ela tem um sentimento mesmo que incomoda. E aí pode ser que essa decisão venha de dados. Pode ser que ele queira fazer consulta pública, porque pode ser que tenha coisa que seja meio dilema mesmo. E veja que no mesmo problema vocês podem partir para uma coisa completamente diferente na sua inovação, porque primeiro você vai identificar um problema que é relevante e o seu foco é no problema.
Depois vocês vão verificar o que as pessoas já estão fazendo para resolver esse problema e como é que você se diferencia delas. E aí talvez nessa hora você fique muito mais livre para pensar numa inovação real do que se você já tiver na cabeça qual é a sua solução. Você já criou sem perceber uma restrição, né? Um conjunto de restrições, né? Isso. Desapega. Beleza? Vamos lá, último grupo. Pronto. Opa, boa noite, professores. Vou compartilhar aqui minha tela, tá certo? Perfeito, vamos embora. Chegou aí direitinho? Chegou. Aí, ótimo. Pronto. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a Quest 2 a respeito do trânsito do Recife. Nós definimos alguns públicos e optamos por seguir essa lógica para responder essa quest. E aí, para a primeira pergunta, em relação à definição temática, nós elencamos as principais dores, né? Os públicos são esses aqui. E aí, vamos caminhar primeiro pelas dores. Para os pedestres, nós elencamos que caminhar em calçadas irregulares ou mal planejadas, caminhar em ruas mal iluminadas e a falta de local apropriado para atravessar ruas são as principais dores, enquanto que para os passageiros de transporte coletivo é o transporte demorado, o ônibus lotado, um ambiente desagradável por conta do ruído e do calor, e a espera mais longa nas paradas pelo transporte. Em relação aos passageiros de transporte privado, é a demora no congestionamento, o custo de combustível de um carro parado nele, o estacionamento para o carro e os outros motoristas que não sinalizam no trânsito. Para esses dois públicos aqui, a gente também elencou que há um problema de infraestrutura, de buracos e vias afuniladas, além de uma falta de sincronismo entre os semáforos. Em relação aos ciclistas, nós encontramos a ausência de vias específicas em boa localização e a falta de segurança e ética nas ruas com eles. E as pessoas com mobilidade reduzida, nós mapeamos as calçadas desniveladas e mal planejadas, poucos veículos coletivos com equipamento funcional, ausência de vagas dedicadas, poucas calçadas com piso tátil e poucos sinais e semáforos sonoros. Partindo para a segunda pergunta, nós mapeamos algumas das coisas que consideramos melhorar a qualidade de vida do público, né? O que é que deixam eles felizes. Para os pedestres, são calçadas niveladas e bem planejadas, boa iluminação urbana, um local seguro para atravessar a rua e arborização nas vias. Para os passageiros, dessa vez, tanto de transporte coletivo e privado, são um ambiente confortável, que seria com a temperatura e um ruído baixo, chegar ao seu destino rapidamente, poucas paradas no trânsito, uma boa infraestrutura, o funcionamento dos semáforos, vias bem sinalizadas e uma boa velocidade de manutenção dos veículos. Para os ciclistas, são vias dedicadas, arborizadas e bem planejadas, e para as pessoas com mobilidade reduzida, são calçadas niveladas e planejadas com piso tátil, presença de vagas dedicadas e a sinalização sonora. E aí, observando o trânsito da cidade, nós também elencamos os principais artefatos, né? E também algumas das falas que escutamos. A gente sabe que para o transporte o pessoal tem que utilizar o carro, o ônibus, o metrô, bicicleta, moto, mas também eles utilizam celular, fone de ouvido, bolsa, garrafa d'água, óculos de sol, cadeira de rodas e bengala. E aí eu acho que uma das falas mais comuns que a gente escuta aqui em Recife eu preciso sair pelo menos com 1 hora ou 2 de antecedência para chegar na hora no meu destino. E aí foi baseando nisso que a gente começou a mapear as oportunidades. Nós observamos que para cada um desses públicos eles possuem essas dores específicas, que para os pedestres, como eles são extremamente desfavorecidos aqui na cidade, são calçadas niveladas e bem planejadas, iluminação urbana e um local seguro para atravessar. Para os passageiros, chegar ao seu destino rapidamente, uma infraestrutura adequada, uma infraestrutura adequada para o transporte, ou seja, a falta de afunilamento, a falta de buraco e a falta de alagamento na cidade. Também um ambiente confortável com baixo ruído e a temperatura agradável. A ausência do tempo parado no trajeto
sejam em paradas desnecessárias ou por conta dessas vias sem a infraestrutura, como era a BR lá na frente da Federal. E também a manutenção da velocidade compatível com a via e veículo. Para os ciclistas, uma dor específica aqui é a falta de vias dedicadas numa localização confortável e segura para eles, enquanto que para as pessoas com mobilidade reduzida é a acessibilidade para os veículos coletivos. Então, isso tudo já é bem conhecido, não é? Mas é curioso que aqui na cidade isso não é uma coisa presente, né? Por quê? Existem coisas que já funcionam como solução, mas que nós não utilizamos. Para os pedestres, sem surpresa nenhuma, normalmente são calçadas niveladas e bem planejadas, com árvores, postes e vias para os ciclistas em localização adequada, uma iluminação urbana com postes que iluminam não apenas para carros, mas também para pedestres, o local apropriado e seguro para atravessar as ruas com faixas de pedestres em locais apropriados e as passarelas para que eles pudessem ter essa segurança. Para os passageiros de transporte coletivo, é a temperatura ambiente agradável com um ar-condicionado, é a redução do ruído com a manutenção adequada no equipamento do ônibus, por exemplo, o respeito às regras de convivência e às leis que também existem para isso, e abafadores sonoros nos locais adequados do veículo. Também há o uso de paradas bem posicionadas, que diminuem o tempo de caminhada para o destino, bem como a quantidade de paradas realizadas por um percurso. Além disso, o uso de integração de ônibus que facilite essa mudança de ônibus. Para o transporte privado, são a infraestrutura, ou seja, buracos tapados e vias não afuniladas, são semáforos bem posicionados e operando de acordo com a necessidade, as vias de pedestres em locais apropriados e a redução da quantidade de veículos nas ruas. Eita, eu vi aqui que o professor levantou a mão. Eu paro agora aqui? Não, continua. Ah, certo. Em relação aos ciclistas, é conhecido também que existem aplicativos de compartilhamento desses modais, só que aqui não são utilizados. Também, para as pessoas de mobilidade reduzida, a ampliação dessa acessibilidade do transporte coletivo, por meio dos elevadorzinhos que existem, ou da sinalização sonora e da infraestrutura de acessibilidade. Partindo para a questão das gambiarras, né, o que é que o pessoal utiliza para sanar essas coisas, esses problemas levantados a 2 pontos anteriores, para os passageiros de transporte coletivo, especificamente, eles utilizam fones de ouvido para lidar com o ruído, o Citamob para lidar com a previsão da chegada de ônibus e as faixas exclusivas de transporte que proporcionam, normalmente, né, um tempo menor de viagem. Há também... Opa, alguém falou? Um minuto. Eita, perdão, certo. Há também o auxílio de outras pessoas, aqui para as pessoas com mobilidade reduzida, elas utilizam o auxílio de outras pessoas para caminhar. É importante notar que para todos esses públicos, o uso de aplicativos de planejamento como o Waze e Google Maps é essencial. Algumas das coisas que nós mapeamos que podem ser inovadas é a forma como os caminhos são criados para os pedestres, que pudessem englobar mais segurança e conforto. Para os transportes coletivos, é a utilização de vans e combis, para sanar essa demanda intermediária entre carros e ônibus. E para os dois aqui, transporte coletivo e privado, é o gerenciamento dos semáforos com base em dados disponíveis, além de encontrar estacionamentos para um desses públicos. Para as pessoas de mobilidade reduzida, é a maneira como elas se movimentam na cidade, ganhando mais importância no contexto de transporte. Essas questões, elas podem contribuir para melhorar a qualidade de vida de todos esses públicos em relação à segurança, conforto, custo e fluidez de transporte. No entanto, há os desafios que todos eles possuem. Em geral, é a adoção de uma solução e a implementação dela, que normalmente não é barata, mas especificamente para o transporte coletivo, que ele é delicado em termos de regularização de transporte. Por fim, nós mapeamos o impacto da questão como grande, pois mais de 23% do mundo vive em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E aqui na região metropolitana, apesar de ser só o Recife, nós possuímos mais de 4 milhões de pessoas que seriam afetadas diretamente.
É isso. Eita, eu voltei. Perdão. Valeu, Vitor. Aí, obrigado. Espero não ter passado muito do tempo. Tranquilo, vamos lá, vamos embora. No próximo a gente fica mais alertando mais. Vamos lá. Jordano levantou a mão. Manda ver, Jordano. Eu repito o que eu falei para os outros, da gente procurar problemas atacáveis. Eu concordo que tem impacto, mas imagine que vocês vão ser um grupo de 10 pessoas que vão tentar resolver esse problema sem dinheiro para fazer isso. Não, Vocês sim. vão passar aí 3 meses desenvolvendo alguma coisa. O que vocês vão conseguir resolver, certo? Então é muito importante, né, quando a gente identifica problemas, que seja um problema suficientemente também pequeno para que a gente tenha uma contribuição real, certo? Então ele é suficientemente grande para valer a pena, mas suficientemente pequeno para que a gente tenha uma contribuição real. Eu posso adicionar um comentário em relação a isso? Pode ser. Pronto, em relação a isso, o grupo, a gente tentou ter essa visão primeiro mais holística para encontrar justamente esses problemas pequenos o suficientes que a gente pudesse realizar alguma solução. E assim, de fato, a gente já saiu com uma ou duas ideias que a gente pensa que podem ser relativamente viáveis. Não é como se a gente fosse construir uma integração de ônibus para ajudar o pessoal, apesar que é um desejo, né? Mas a gente não está nem ainda na fase de dar as ideias de solução ainda. Solução, né? A né? gente só está montando. Então, eu estou dizendo em relação onde é que a gente tá ao encaixando. problema. Encontrar problemas uma dica que eu dou nesse caso é conversem com especialistas. E essa é uma área onde os especialistas são os urbanistas, certo? A minha dica para vocês, vão conversar com a Ares. A Ares foi que tocou aquele Recife 500 anos que eu compartilhei lá no início. Que já tem um mapeamento gigante de tudo que é inovação urbana que pode ser feito. Já tem um monte de projetos sendo tocado. E é uma galera que entende disso. Como é que a gente faz inovação urbana, certo? E aí tem muita coisa que pode ser feita, alguns com tecnologia, outros com arquitetura, outros com mobilização social e assim por diante. Então, assim, a Ares, eu sou conselheiro na Ares, então posso mandar mensagem também para o pessoal, perguntar se eles topam receber vocês e conversar um pouco para vocês entenderem mais, porque vocês precisam, nesse caso, ao meu ver, de um especialista para ajudar a encontrar onde é que tem um problema atacável, certo? Porque na hora que a gente não toma uma decisão, e vocês mesmos estão mostrando vários públicos, várias coisas ali, cada hora que você não tomar uma decisão, é um trabalho sendo duplicado, ou triplicado, ou quadruplicado, certo? Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar consciência. Toda vez que a gente disser, não sei se eu vou pelo caminho A e B, vocês vão ter que fazer as coisas para o caminho A e para o caminho B. E toda vez que vocês estiverem depois em dúvida se é pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, aí vocês vão ter que fazer o caminho A1, pelo caminho A2, caminho B1 e caminho B2, e assim por diante. Então, se não tomar decisões, isso aí a gente não acaba nunca e vai ser um negócio absurdamente longo e assim, trabalhoso, certo? A minha dica geral mesma coisa do outro grupo lá, me mande contato quando o WhatsApp voltar, eu entro em contato com o pessoal da área e coloco vocês em contato, que eu acho que vale muito a pena vocês conversarem. Tudo bem, tá certo. Só um adendo, assim, eu conversei com uma urbanista a respeito disso, assim, para tentar elencar alguns problemas e na conversa com ela focamos um pouco mais na questão dos pedestres. Beleza. Mais alguém? Eu digo assim, teria alguns, acho que o Jordano pegou bastante, também dado a avançada hora. Então, se ninguém mais tiver comentários, queria dar a palavra aí para o professor Guilherme Hanoi para ele falar rapidinho sobre o projeto de extensão associado ao projetão. A Quest 3 a gente mostra no final, ou na pior das hipóteses, vai estar no canal do projetão da manhã, tá? A gente, quando subir o vídeo lá. Mas vamos lá, Hanoi. Bom, eu faço uma fala jato aqui para tentar não prejudicar ninguém, né? Gente, como o Fernando mesmo comentou aqui na feedback nos grupos, a gente, como professor, né, de projetão, a gente não... Bom, eu não me apresentei, tá? Sou o professor Guilherme Hanoi, sou design, também sou professor de projetão, geralmente trabalho com o pessoal da turma da manhã, né? Bom, enfim, o Fernando falou, a gente não fala para vocês o que fazer.
né? E isso é uma característica muito diferente da grande maioria das disciplinas, né? Que a gente incorpora aqui no projetão. E projetos de extensão na universidade são projetos onde os alunos desenvolvem o projeto com autonomia. Esse é o princípio, né? Então, não é o professor que vai dizer para o aluno o que ele vai fazer. O aluno vai desenvolver sua autonomia, ele vai fazer aquilo que ele entende que seja o melhor caminho, né? E outra característica também dos projetos de extensão é que esses projetos feitos com autonomia, eles são desenvolvidos de uma maneira dialógica, ou seja, é com a conversa com o público afetado, com as pessoas afetadas, né? O tempo inteiro uma troca. Não é o professor que vai te dizer, ó, faça isso, faça aquilo, agora resolva isso. É você que, dialogando com a sociedade, dialogando com os interessados, dialogando com os nichos, né? É você que vai elaborando a solução, o que você precisa fazer, e vai resolvendo o que precisa ser feito, né? Isso é uma característica de um projeto de extensão. Então, na verdade, o que a gente desenvolve em sala de aula com vocês aqui é muito uma questão metodológica. A gente ensina vocês a operarem, a trabalharem com o método do projetão. Mas vocês não fazem o projeto em sala de aula, nem daria tempo, né? Então, a gente, para não prejudicar muito vocês, no sentido de que é muita coisa que vocês fazem para uma disciplina, a gente criou um projeto de extensão, onde a gente coloca os alunos que estão desenvolvendo o projeto em projetão, para que vocês também tenham crédito por outras horas além da disciplina, né? Você tem o crédito de horas de extensão. O que significa isso? Para alguns cursos significa muita coisa e para outros não significam grandes coisas, é mais pelo currículo, né? Para alguns cursos, para você se formar, você precisa ter realizado extensão. Para outros cursos, você não precisa ter realizado extensão, mas você precisa de atividades complementares. E aí essas horas de extensão entram como atividades complementares. E existem cursos onde não há nenhuma necessidade de horas, nem de atividades complementares, nem de horas complementares, nem de extensão, nem de nada. Então, é apenas um reconhecimento e alguma coisa que você pode colocar no teu currículo que você realizou extensão, né, além das disciplinas e além das atividades normais. Tá? Então, o nosso projeto de extensão ele foi criado para que vocês tenham essas horas reconhecidas. Tá? São 140 horas, até 140 horas de projeto, que são certificados, vocês recebem certificado por isso, por aí vai. Uma outra característica também dos projetos de extensão é que a gente não pode obrigar ninguém a fazê-los. Apesar de que vocês vão fazer o projeto de extensão na prática, vocês vão fazer um projeto, né? A gente não pode obrigar nenhum de vocês a participar da extensão. Isso tem que ser uma coisa do interesse de vocês. Se vocês quiserem, vocês vão participar. E está aberto para vocês. Então, a gente tem um formulário de inscrição para vocês preencherem, caso vocês queiram participar, né? E eu recomendo que participem, porque não tem nada que vocês vão perder fazendo isso, só tem a ganhar, né? Vocês vão fazer o projeto de qualquer maneira. Eu estou colocando aqui para vocês o link do formulário. Deixa eu compartilhar aqui a tela e eu mostro para vocês o formulário rápido. Tá? Vou colocar aqui. Vai aparecer para vocês o formulário. Então, são os dados bem básicos, tá? São dados do seu e-mail. Caso vocês tenham um LinkedIn, que geralmente quem trabalha com inovação, empreendedorismo, tem perfil no LinkedIn, pode colocar, mas não é obrigatório, né? Nome completo, CPF, uma foto para a gente colocar na documentação. Qual é o seu curso? Aqui são todos de SI, mas no caso da manhã, às vezes são muitos variados, são cursos variados. E qual é a equipe que você está, né? Qual é o tema do teu projeto, tá? Aí se você quiser participar da extensão, você vai declarar que sim, você quer declarar. A gente precisa que vocês, de livre-arbítrio, façam isso, a gente não pode obrigar, né? E aí tem dois critérios aqui importantes, que para participar da extensão, vocês têm que ter um perfil no SIGPROJ, que é o Sistema de Projetos de Extensão da Universidade, que tem um link aqui para fazer esse perfil, é bem fácil, bem rápido. E vocês têm que ter o currículo Lattes, tem que ter um registro no currículo Lattes, ainda que não tenha nenhuma informação lá do currículo de vocês. Essas duas informações, elas não são obrigatórias imediatamente. Você não precisa ter nem o SIGPROJ, nem o Lattes para se inscrever. Mas para você ter as horas reconhecidas, você precisa ter isso resolvido. Então, você pode se inscrever agora, você pode fazer o perfil no SIGPROJ e o perfil no Lattes daqui a algumas semanas, não tem nenhum problema. E feito isso, você entra de novo no formulário e atualiza essas informações para sim.
porque a gente só pode, de fato, atrelar vocês ao projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão quando essas duas informações estiverem resolvidas, né? E aí, o prazo máximo para se fazer isso é o momento onde a gente encaminha isso para o relatório para a reitoria, né? E isso, às vezes, é no meio do semestre, às vezes é um pouquinho depois, mas é isso. Não pode demorar muito tempo para fazer isso. Dá para fazer depois, sem pressa, mas não pode deixar de fazer. Tá? Feito isso, com sim ou com não aqui, vocês encaminham a inscrição do formulário e vocês vão receber um e-mail com um link onde vocês podem modificar essas informações, caso vocês não tenham ainda esses dados, depois vocês podem entrar de novo no formulário. Agora eu tenho. Tá? Então, isso é bem simples e é bem fácil. Tá? De maneira bem a jato, a extensão é isso. Vocês não têm nada a perder. Vocês só ganham mais alguma coisa que vocês, de fato, vão fazer junto com a disciplina. Tem alguma dúvida? E essa, 2 pontinhos só. E, eventualmente, nas atividades de validação, que eles vão a campo, eles podem também, os alunos que estiverem matriculados no projeto de extensão, podem ser chamados a nos ajudar na validação de aspectos relacionados à disciplina, tá? Também aí uma coisa ou outra, nesses métodos aí de avaliação, aquela coisa a avaliação 360. Então, os alunos que estiverem participando da extensão, eles podem ter aí algumas atividades adicionais. E uma outra coisa, né, Hanoi, é que os responsáveis por fornecer as informações são os alunos. Então, assim, no semestre passado, a gente teve aluno que não preencheu o formulário completo, e aí não foi inscrito no projeto, e no final ficou reclamando. Mas faltou boa vontade, Não, a responsabilidade do cadastro e de manter as informações atualizadas é de vocês. Então, vejam, se caso queiram participar, façam o mais breve possível o cadastro. Se tiverem dúvidas sobre se o cadastro ficou correto ou não, entre em contato com o professor Hanoi, tire todas as dúvidas desde já. Uma coisa que ele falou que pode chegar a 140 horas, mas isso depende desde quando você está matriculado e está cursando o projeto. Se chegar no projeto faltando, sei lá, um mês talvez nem seja possível, porque ele tem que finalizar o projeto lá dentro do SIGPROJ. Mas antes de finalizar, se você mandar um mês depois, você vai ter menos carga, porque você está trabalhando há menos tempo. Quem tiver vinculado ao projeto pode ser chamado a participar dessas atividades desde já. Então, quem assim... Quem se inscrever hoje vai com certeza ter as 140 horas, isso não há dúvida. Tá, então assim, vejam, mas é responsabilidade de vocês fazer isso. Não chega no final, eu perdi, esqueci, como é que eu faço? Passou, tá? Então, vocês são protagonistas do processo. São responsáveis pelas informações e por manter tudo, tá? Tudo bem? Alguma dúvida mais, gente? E-mail institucional, qualquer um, sim.fpe.br ou fpe.br, não tem problema, mas sempre o e-mail. De preferência, mantenham o mesmo e-mail que vocês fizeram o cadastro lá no projetão. Isso. Que aí facilita se a gente tiver que integrar uma coisa ou outra, Hanoi. Isso. Tem uma planilha lá que foi feita, que aí vai ter. Eu sei que é mais um formulário. O problema é que assim, são informações que vão para lugares diferentes e precisam de especificações diferentes, viu, gente? Eu sei que seria muito melhor se fizesse preencher só uma vez isso tudo, né? Mas são os mecanismos da nossa instituição que são um pouco burocráticos. Então, os dados têm que estar organizados de uma certa maneira. É meio chatinho mesmo, mas é um formulário bem rápido e bem fácil de fazer inscrição. É isso, gente. Se vocês quiserem apresentar a quest, já mande bala. Tá. Então, alguém quer apresentar? Jordano, Raquel, Alana? Não, Fernando, tá tranquilo. Se puder apresentar aí. Apresento. Tá. Estão vendo aí? Que agora eu não estou mais me vendo. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Chegou. Tá, foi. Tá, então, tá aqui nesse endereço, tá? Problema 3, problemas de concorrentes, tá? Então, essa questão da gente vai, com base nessa observação que vocês estão fazendo, escolher um problema a ser atacado na identificação de alternativas, né? Então,
Aqui tem um videozinho, tá, desse designer aí, o Don Norman, um dos caras mais experientes aí nessa área de design centrado do usuário, né? Então, quando a gente vai colocar aqui, problema não é algo necessariamente ruim, tá? É o que pessoas estão observando, né? A gente vai colocar esses problemas como uma questão, porque muitas vezes vocês vão ver as pessoas falando, olha, precisamos disso. As pessoas chegam falando de uma solução sem caracterizar qual é o problema, né? Aquela solução, por que ela é importante? Então, ter esse casamento do problema que eu quero resolver com a solução é importante para esse ambiente de inovação, a gente entender isso, ter essa clareza. Então, vão ter basicamente duas categorias vamos assim, a gente vai olhar para essa questão ligada ao problema sobre duas óticas. Em relação a dores, então, são questões que geram desconforto, né? Então, geram dores nas pessoas, que faz com que as pessoas reclamem. E tem a questão dos desejos. São aquelas coisas ou aquelas ações que ela gostaria de fazer, mas que hoje ela não faz porque ela não tem meios para fazê-lo. Então, basicamente, dor e desejo, né? Então, você vê o que gera desconforto, incômodo nas pessoas, e você tentar resolver. Então, se a pessoa tem uma dor ou um desconforto, tem uma dor relacionada por algum desconforto, se você oferecer alguma solução que reduza esse desconforto, ou que elimine, talvez ela seja adotada. Do mesmo jeito, se você consegue pensar em soluções que estão casadas com desejos que as pessoas têm, ou mesmo até sem perceber, elas são inatos e você consegue fazer, como, por exemplo, aumentar faturamento, aumentar a produtividade, aumentar a efetividade, você pode ter sucesso. Então, por isso é importante fazer esse estudo, né? Então, concorrentes, dentro do nosso contexto, concorrente é aquele ator que resolve o mesmo problema que você está estudando, tá? Então, por exemplo, sabe a Cacau Show? A Cacau Show, ela se posiciona não como concorrente da Copenhague, que vende chocolate. Ela se coloca no mercado de você comprar ali um presente, uma lembrancinha rápida num relativo baixo custo. Então, ela se coloca como no mercado de presentes, tá? Então, concorrente é aquela entidade que está resolvendo o mesmo problema que você quer resolver. A Cacau Show, acho que ela é mais concorrente de floricultura, né? Ou de boticário, né? De coisa assim. Esse tipo de coisa. Você vai levar umas flores para alguém ou você pode levar uns bombons para alguém. É isso que eles estão resolvendo, é isso, né? Isso. E não comprar um chocolate porque você é um chocolatra que nem eu, que você quer comer um chocolate, né? Essa é a diferença. Não que seja ruim o chocolate de lá, né? Mas se não é o foco deles, é muito mais voltado para presente. Na verdade, eles são do mesmo grupo da Copenhague, inclusive. Não sabia. Não, referências ou inspirações, né? Então, referências, inspirações, soluções que não tem uma relação direta com aquele problema, mas entregam valor de um jeito que você gostaria de entregar. Por exemplo, hoje em dia nós temos referências de outros mercados, como, por exemplo, o Uber virou uma referência de conectividade, de você para trazer mobilidade. Você tem referências de outros mercados que iFood, por exemplo, de como você chegar no marketplace, a própria Amazon, né? Mas que não resolve o mesmo problema que você, mas eu quero trazer para esse contexto algum conceito que eu vou me inspirar ou vou tomar como referência de um outro setor. Então, vocês falaram de saúde, falar, poxa, tem essa questão dos dados, eu não consigo ver os dados como um todo, mas eu consigo ver os dados do trânsito, em tempo real, atualizados, como o Waze. Então, o Waze não vai ser parte da solução da vigilância, mas eu gostaria de ter uma visualização dos dados aqui pelo território em tempo real, do mesmo jeito que eu vejo os dados do trânsito no Waze. Entendeu? Então, o Waze pode ser uma referência, dependendo do contexto, tá? Gambiarra são aquelas soluções improvisadas que existem de alguma maneira, mas que elas não foram desenhadas para atacar o problema em si. Então, por exemplo, a questão de mobilidade. Mobilidade, durante muito tempo, e ainda hoje, né, agora menos por causa da pandemia, mas tinha questão de, por exemplo, carona.
eu vou sair de um lugar A para um lugar B, vou sair do campus da UFPE para o centro do Recife. Então, eu vou buscar alguém que está saindo com carro e que tem vaga no carro, e eu vou pegar uma carona com esse cara e vou contribuir com a gasolina. Então, durante muito tempo, você tinha esse tipo de solução implementada, por exemplo, em grupos do WhatsApp ou grupos do Facebook de alunos que queriam pegar carona da Federal para o centro do Recife, por exemplo. Ou grupos de Facebook para venda de livro, né? Então, o Facebook não é uma plataforma de venda de livro, mas você usava o canal do Facebook para fazer isso. Então, isso era considerado uma gambiarra. Como o WhatsApp já foi usado, ou talvez ainda seja, o maior aplicativo para discussão de caso clínico, médico, né? Então, o pessoal discute lá no WhatsApp, apesar de não ter os requisitos totais que tem para discutir coisas de saúde. Então, algumas questões norteadoras. Aqui tem 6 questões norteadoras para vocês, tá? A quest, a apresentação aqui não é pega a primeira pergunta e fazer. Combinem o que vai ter aqui e montem a narrativa, tá? E, se possível, evitem ler durante a apresentação, tá? Aquela leitura muito grande, tá? Então, mas vamos lá. Qual o problema que você dispõe a resolver? Então, você caracterizar essa questão. Olha, dentro desse cenário macro que vocês viram das temáticas, que vocês estão refletindo, vamos escolher, por exemplo, o problema, no caso aqui, que se pegar a ordem das quests, está falando aqui de atividade física, coisa desse tipo. Então, envolvimento e continuidade de atividades físicas. Aí, quem é seu cliente, quem é seu usuário? São a mesma pessoa? O Giordano falou bem aqui, acho que no grupo da educação, né? Cliente é quem vai usar. Cliente é quem vai pagar pela sua solução. O usuário é quem vai usar. Então, muitas vezes, a solução de educação. Quem usa é o professor para montar a plataforma, o aluno usa como usuário também para consumir, mas quem paga é a escola, por exemplo. Então, você vai ter ali o videogame, né? Quem usa é o filho, quem paga é o pai, né? Então, você tem aí essa questão. Então, ele coloca aqui, são a mesma pessoa, usuário e cliente, né? Então, depois você acessa, do Wilson, então depois você dá uma olhada lá, é o cadastro do projeto de extensão. Quando a gente subir o videozinho para o YouTube, você dá uma olhada lá, qualquer coisa você procura o professor Guilherme Hanóia e tira dúvida com ele. Tá? Quem são os principais concorrentes? Então, por problema que vocês escolheram resolver. Quem são os principais concorrentes? Quais são as soluções que eles usam para resolver o mesmo problema que você pretende atacar? Veja que em nenhum momento a gente está falando da sua solução. A gente está falando do problema e como esse problema ele é resolvido. Primeiro, vocês vão fazer um estudo grande sobre o problema para caracterizar bem o problema e ver como ele está sendo resolvido. Né? Então, quais são as principais referências e inspirações? Quais são as soluções voltadas para outros problemas, mas que são inspirações para você porque entregam algum valor que lhe interessa ou que resolvem algo de forma interessante. Então, valor é o que você entrega. A gente costuma usar valor e preço como sinônimo, ou costumava. É legal que vocês comecem a não usar mais. Tá? Preço é o quanto você paga. E valor é o que você recebe. Tem um amigo nosso, o professor Zé Carlos, de Economia, que ele fala muito isso. Valor é o que você recebe. E preço é o que você paga por aquela solução. Então, valor, é importante que vocês pensem nos valores que são entregues por cada solução. Por exemplo, depois aqui, quando encerrar essas questões, mas fiquem pensando aí, que tipo de valor é entregue pelo smartphone? Que tipo de valor é entregue pelo Waze, né? E aí, para você ver o que cada solução está entregando, para você poder comparar, tá? Que valores os concorrentes e as referências entregam, tá? Então, também vocês vão olhar para a concorrência e ver para aquele problema quais são os valores, né? E como eles entregam os valores. E aí vocês vão começar a pensar nas funcionalidades, nas características que as soluções deles têm. Não é para pôr a sua. Por quê? Porque aqui dentro da nossa metodologia de inovação, vocês vão ser orientados, né? A gente espera que vocês criem projetos inovadores. Então, vocês vão compor uma proposta única de valor, uma proposta que ninguém entrega. Vocês vão estar entregando valores novos. Porque duas soluções que entregam o mesmo conjunto de valores, elas vão possivelmente diferenciar por preço no final da história.
tá? Ou vai mudar a forma de entrega, mas, em geral, é competir por preço. Aí vai entrar num outro conceito que a gente vai ver na próxima aula, ou nas próximas aulas, que é o de oceano azul e de oceano vermelho. Tá certo? Bem, eu tentei correr o máximo, são essas questões aqui. Tem bastante coisas aqui que vocês podem usar como referência. Como aqui a gente tem o horário de outras aulas que alguns alunos estão, então eu vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alexa? Tô brincando, André, vai lá, você levantou aí. Não, por enquanto não. Eu ia dizer que se surgisse alguma coisa, a gente mandava no WhatsApp. Quando ele voltar, vocês mandam. Eita, é verdade. Tá? Aqui tem modelos, tá? O professor Hanoi, inclusive, é ele que cuida do site. Aqui tem técnicas, ferramentas aqui que vocês podem usar e tem não sei porque que deu recusado aqui, Hanoi. Não sei se o mapeamento foi feito aí. Tudo bem? Então, vocês vão pensar em que tipo de valor vocês estão entregando. Aqui a gente vai olhar para o problema e é importante que os valores estejam conectados com as dores e os desejos, tá? Dos usuários. Então, vocês vão olhar para as evidências que elas estão trazendo ali, vocês vão pensar em oferta de valores casados com isso. Lembre-se, as pessoas compram ou consomem soluções pelas razões delas e não pelas suas. Você pode ter a maior consciência de que aquilo ali é bom ou ruim, mas o outro só vai adotar aquele hábito ou aquela solução se ele estiver convencido. Então, se você conseguir entregar valores casados com dores ou desejos daquela pessoa, fica muito mais fácil essa percepção da relevância ou da importância daquela solução ou daquela que entrega esse valor para quem vai eventualmente usar. Tudo bem? Porque senão você vai tentar convencer o cara, diz, olha, tem aqui uma solução muito legal para isso aqui, ele diz, não, obrigado, meu problema não é esse. Eu tenho um determinado outro problema. Isso é legal, tal, mas agora meu foco é resolver o outro problema. Por isso que essa escolha do problema é importante que ela parta baseado nas evidências que vocês encontram. Vocês vão escolher dentro do que vocês estão observando. Mas se vocês escolherem baseado na preferência própria de vocês, na preferência própria ficou ruim, né? Na preferência de vocês depois vão ter que encontrar pessoas que sofrem daquele problema. Tá? Então, é bem mais difícil para fazer esse tipo de metodologia acontecer. Tudo bem? Beleza, professor. Joia. Então, assim, quem tiver alguma dúvida ou entrou essa semana, quiser conversar alguma coisa, a gente vai estar aqui, tá? Acho que a gente pode encerrar já a gravação. Jordano, Raquel, Alana, querem alguma coisa falar? Hanoia? Se não, acho que a gente pode encerrar a gravação. Eu fico aqui mais uns minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida. Inclusive, eu vou ter